Bom, então uma boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo canal do NE Fora do Tarso. Boa noite para todos que aqui estamos, espíritos também, desencarnados, e aí ao pessoal de casa, o nosso caloroso abraço. Nessa noite aqui embalada por uma chuvinha gostosa, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, iniciado já há 2 semanas. Hoje nós vamos para a 3ª semana de estudo dessa nova passagem que deveremos levar aí até o fim do ano, segundo as nossas contas e previsões. A gente deve concluí-la com a pausa natural que nós fazemos nos estudos todos os anos nesse período aí do final do ano. Então nós estamos analisando aqui um trecho do evangelista Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 26 de Mateus, portanto, já ali mais para o final do Evangelho de Mateus e também da vida de Jesus, dos versículos 20 em diante até o versículo 29. Mateus 26, de 20 a 29. Nós já estudamos o 20, né? Semana passada estudamos o 21, hoje nós vamos para o versículo de número 22. Então, vou ler aqui o 21 para a gente recapitular e já também o 22 para darmos o início aqui, o start à nossa reflexão. Então, diz lá o texto, versão de Almeida, corrigido fiel. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E o de hoje? E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eis o versículo de hoje. Está com a... Não está com a Bíblia? Legal. Ele está lá. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Beleza. Vamos ler aqui a Barô também. A gente vai ficar com 3 versões. Então, entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe, cada um deles: porventura sou eu, Senhor? Então, esse é o nosso verso de hoje. Como nós costumamos fazer, uma breve recapitulação do estudo anterior, para a gente refrescar as ideias, para a gente de novo conectar aí as coisas. Na semana passada, nós fizemos um estudo mais complexo, né, sobre um tema que justamente é um tema mais complexo, porque nos escapa ainda a possibilidade de apreensão, até de compreensão em alguns meandros, embora a gente tenha uma visão do todo, que é a questão do livre-arbítrio e do determinismo. Então, a gente recorreu a vários textos aqui, de Kardec e outras contribuições, para a gente poder ter uma visão panorâmica de como a doutrina espírita vai abordar isso. Então, acho que a principal sugestão é mesmo, quem não viu ainda, que veja, o estudo anterior, porque realmente vai ser importante para o restante do estudo, para a própria compreensão espírita como um todo. Mas, basicamente, o que nós vimos foi que, no âmbito moral, há sempre livre-arbítrio. Agora, pode existir maior ou menor probabilidade de que um certo caminho se dê, de que uma certa tendência seja concretizada, justamente a partir da vida que o indivíduo leva. De modo que uma figura que nós trabalhamos é aquela figura do homem no alto da montanha. Para quem está no caminho, esse alguém não consegue vislumbrar o que o caminho vai fazer 1 quilômetro, 2 quilômetros à frente. Ele não consegue ver as curvas, ele não consegue ver, como quem visse também um rio. Quem está navegando por um rio não tem plena ideia de como estará o rio daqui 1, 2 quilômetros. Agora, quem está um pouquinho acima já consegue ver as curvas do caminho, assim também as curvas de um rio. Seria essa a ideia. Então, um espírito superior, conseguindo ver as coisas de um plano mais elevado, ele consegue ver para onde aquele modus operandi, aquelas escolhas, aquelas tendências, aqueles hábitos que têm sido cultivados, para onde aquilo está apontando, para onde aquilo está pendendo, para onde aquele ser, aquele indivíduo ou aquela coletividade estão se direcionando
a partir do caminho que vem seguindo. Em não existindo uma mudança de hábito, ou seja, uma correção no curso desse rio, ou um ajuste de caminho, o caminho vai levar para aquilo. Então, a probabilidade vai sendo cada vez maior. Então, no que diz respeito a determinismo e livre-arbítrio, ou digamos assim, ao destino propriamente, nós vamos trabalhar sempre num campo de probabilidades, maiores ou menores, a depender também da natureza do espírito, o grau de evolução, o que ele cultiva, o que ele vem buscando, e aí sim os espíritos mais elevados vão conseguir ter essa apreensão do futuro. A gente trabalhou aqui a teoria da pré-ciência, que está no livro Gênesis, capítulo 16, também sugestão de leitura. Então, resumidamente, porque é um assunto muito complexo, tentar destrinchá-lo aqui de novo poderia ficar assim meio solto, resumidamente foi o que a gente falou, mas até aproveitando um gancho então, já conectando de certo modo com o versículo de hoje, aí a gente entende a finalidade, por exemplo, da profecia, da predição, porque os espíritos superiores serão extremamente prudentes quanto a isso. Primeiro que não vão estabelecer datas fixas, extremamente rígidas, vão trabalhar com períodos, né, com, digamos assim, uma faixa de possibilidades dentro de um tempo ali. E segundo que eles têm consciência da responsabilidade que precisam ter quanto ao livre-arbítrio de indivíduos e coletividades. Agora, quando julgado oportuno, a espiritualidade pode trazer certos alertas, certos avisos, que visam o quê? Estabelecer um determinismo ou indicar a necessidade de uma mudança justamente para que aquele determinismo não se dê. Então, uma coisa são, por exemplo, as profecias, algumas delas, né, não todas, mas aquelas que diziam respeito a Jesus. Elas tinham um caráter mais de identificação. Então, características que Isaías vai trazendo de Jesus, e depois o mestre corrobora, apresenta justamente para estabelecer essa identificação. Agora, no que tange, por exemplo, a crucificação dele, aí, de novo, entra naquela complexidade que nós não conseguimos alcançar, se seria realmente o único caminho possível ou não, se seria realmente... Mas está lá também, até isso está meio que proposto em termos de predições. Mas essa predição poderia não necessariamente ocorrer. A gente poderia escolher um caminho de mais humildade, enquanto humanidade, mais abertura, e acolhê-los sem que precisasse ir por aqueles caminhos. Mas, tendo em vista a tendência, a grande probabilidade é em torno daquilo. O Apocalipse em si gira em torno disso, né? Acho que analisando assim, o quanto de egoísmo e orgulho que ainda está no coração do homem, ele analisando, tipo, realmente, provavelmente a igreja vai se desviar, vai ter muitas guerras, vai acontecer suicídios, vai precisar passar por muita dor. Então, a tendência nossa a cair por esse lado, né? Sim. O próprio sermão profético de Jesus também traz um pouco desses horizontes, né, de um porvir mais amplo. Mas lembrando que o próprio mestre, por exemplo, ao proferir o sermão profético, ele chega a dizer: quando se dará estas coisas, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem, só o Pai que está no céu. Então, é interessante porque a gente vê até um Cristo, até um Espírito puro, apresentando os limites de sua possibilidade de visão. Nem o Filho do Homem, nem os anjos, só o Pai. Então, como eu dizer que até para ele existem coisas que escapam, que estão só de posse do onisciente, do onipotente, que é o nosso Pai. Então, tem o sermão profético, temos o Apocalipse, que são esses registros que trazem os horizontes a partir dessas tendências, digamos assim, dessas perspectivas da humanidade, mas que servem, poderiam servir também como um alerta para a gente não escolher os caminhos mais dolorosos. Que aí, de novo, a gente volta à questão da predição. O caso clássico nas Escrituras é o caso do profeta Jonas. O profeta Jonas, tem um livro, né, de Jonas, foi chamado a dar um aviso, um recado divino a Nínive. E ele tinha lá suas dificuldades com o pessoal de Nínive, e no primeiro momento ele tenta fugir da tarefa, da incumbência que lhe foi designada, mas ele acaba cumprindo.
vai lá para Nínive e fala, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês seguirem vivendo do jeito que estão vivendo, o resultado será esse, tipo Sodoma e Gomorra. Só que, ao contrário do que ele esperava, o povo de Nínive se arrepende. Fica contristado ali, reflexivo, se arrepende e muda os caminhos. E aí, a predição que ele estabelece deixa de ter validade, não será cumprida. E o Jonas fica triste, fica bravo com Deus por conta disso. Claro que tudo isso é uma alegoria, né? uma novela, os gêneros literários que nós encontramos nas Escrituras. Aí até tem uma história bonitinha lá, que Deus planta uma árvorezinha do lado dele, ele pega apreço por aquela árvore, e um dia a árvore amanhece seca. E aí Deus fala assim para ele, pois é, você está chorando por uma árvore, mas imagina eu, quando eu tenho que, entre aspas, disciplinar arduamente todos os meus filhos, ou uma grande quantidade dos meus filhos. Então, uma historinha, é um livro curto, né? Mas muito ilustrativo com relação a essa questão das predições. Muitas das vezes elas terão um papel de alerta, de aviso, olha, retifica o caminho, porque se seguir nesse caminho, a gente sabe onde esse caminho vai dar. Se seguir nesse caminho, a consequência será essa retificação dolorosa. Agora, se você mudar de caminho antes, não vai ser possível. A predição não precisará se cumprir, porque o seu papel primordial, o papel do aviso anterior, foi cumprido. Por que a gente está trazendo isso aqui? O que Jesus fez no versículo anterior? Um de vós há de me trair. O que ele está falando? Ele está dando um aviso. Ainda havia tempo? Ainda havia, porque a gente vê o esforço dele de tentar convidar o Judas a repensar caminhos até o último momento. E também os outros, né? Porque a gente também mencionou isso. Judas, em geral, é tido como o traidor, aquele que traiu, porque, de fato, a atitude dele criou ali aquele cenário e tal, mas os outros também não estiveram muito distantes da postura. O próprio Simão Pedro, né? Então, por isso ele não tinha falado que Judas iria trair, mesmo de vós, que todo mundo repensava também. Esse é um ponto muito importante para o versículo de hoje, inclusive. Até aparece aqui a expressãozinha cada um, ou seja, o alerta dele visa levar cada criatura que partilha do alerta a refletir, a uma análise sobre si, como lá Jonas, foi a cidade, ele avisa a cidade, mas no fundo é um convite para todos que fazem parte daquele contexto a voltarem-se sobre si mesmos e analisar o que tem feito da vida, quais as escolhas e tudo mais. Então, fazendo essa amarração, né, com o anterior, em que a gente trabalhou muito essa ideia, olha, Jesus não está estabelecendo um determinismo de que alguém tinha que trair. Isso seria um contrassenso diante da lei. A gente até mencionou aquelas teorias, né, defendidas por alguns espiritualistas de que Judas, na verdade, seria um auxiliar de Jesus, que aquilo era combinado entre eles e tal, que era uma missão que lhe foi delegada por Jesus. Mas se assim fosse, por que tanta culpa? Por que aquele estado? Então, deixamos de lado a ideia de um determinismo quanto ao mal. Ninguém reencarna na Terra com determinismo do mal moral. Mal moral, aquela deliberação de ser, isso não existe. Pode sim que ele nasça com um certo determinismo de um mal físico pelo qual ele vai passar, de uma experiência difícil. Aí é o quadro das provações. Existem algumas que estão determinadas no quadro provacional. Agora, mal moral, ou seja, decisão minha de fazer o mal, isso não existe de maneira pré-determinada. Então, o que Jesus está fazendo? Se ele não está estabelecendo um determinismo, ele está trazendo um alerta. Como dizer assim, olha, reflitamos todos os que estamos aqui. Qual a tendência, qual a inclinação do nosso coração? Que caminhos estamos percorrendo e onde esses caminhos vão dar? Até para reduzir o tamanho da gravidade que ele estava fazendo, para ele entender o que era esse nível da entrega de Jesus, né? Não era simplesmente, não, estou ajudando, de certa forma, o mestre, entregando ali, recebendo esse dinheiro, aumentando a influência dele. Não, Jesus reconhece isso e está falando, não, isso que você está fazendo é pior do que você imagina. Até para aprofundar mais ainda na gravidade, né? Embora ele já estivesse num estado, né, assim, em que ele mesmo se convenceu, isso a gente repara pelos diálogos que nós temos,
que Humberto de Campos registra entre Judas e outros discípulos, é como aquele diálogo dele com o Tiago, que nós mencionamos no estudo passado, ele estava convencido assim, né? E acho que esse foi o grande tropeço dele, de que Jesus era bom demais, né, para o mundo, assim, para essa lógica do mundo, e que não daria certo, assim, que essa estratégia de Jesus não dialogava com as lógicas e os processos e os mecanismos do mundo. Então, mais ou menos assim, Senhor, eu conheço o mundo aqui, eu sei como lidar com esse pessoal, daí eu assumo o poder por um tempo, resolvo as paradas e depois eu te dou. Então, assim, é de uma ingenuidade até da parte de Judas, né? Acreditar que ele estava lendo melhor a situação do que o Cristo de Deus, ou seja, uma ingenuidade em relação à pessoa do Cristo, ao Espírito que estava ali, em relação à vaidade, né? Uma certa presunção misturada com essa ingenuidade, porque ele tinha, né, esse ideal de crescer e tal, mas ele também tinha esse ideal um pouco contaminado pela lógica de crescimento do mundo, né? Quanto mais poder, quanto mais gente poderosa, quanto mais recursos, mais rápido a gente consegue. Essa coisa mais amorosa, a longo prazo, pelas vias do amor, perdão, essa coisa dá trabalho demais, né? Então, ele, né, nesse misto de ingenuidade, de vaidade, de colocar-se como que à frente do próprio mestre, fala, não, Jesus não está sabendo o que está acontecendo. Daí que eu faço essa parte menos nobre do trabalho, depois eu devolvo para ele o cetro, a coroa prontinho, e aí ele pode reinar sobre todos nós. Então foi mais ou menos essa a lógica de Judas. Então, Jesus a todo tempo está querendo repisar, realçar a gravidade, convidar essa reflexão. Mas aí a gente entra um pouco naquele ponto assim que a gente vê na doutrina espírita, o cuidado que a gente tem que ter com o monoideísmo, né, com as ideias fixas, com a nossa teimosia, com o nosso orgulho, porque às vezes a gente se cega de tal modo que são tantos os sinais, são tantas as evidências, e ainda assim não estamos vendo. Por isso, às vezes, o alto nos traz esses recados um pouco mais impactantes. Então, Jesus vai lá no meio daquela refeição, aquele momento ali, ele solta uma bomba dessa, né? Mas qual o intuito dela? Justamente gerar esse choque, um choque reflexivo, em que eu vislumbro o horizonte sombrio, que não necessariamente irá ocorrer, mas o fato de vislumbrar, a mim, desencadeia internamente uma reflexão. Uma reflexão, um repensar de caminhos, de horizontes, etc. E essa é a grande finalidade. Porque trazendo isso para o nosso plano pessoal, é o que muitas vezes o alto vai fazer conosco, de outras formas. Então está se anunciando o horizonte sombrio. Aí vem o alto e nos traz um choque menor antes daquele mais grave. Então, se você seguir nesse caminho, você vai desaguar lá no abismo. E você está ali, firme naquele caminho, né? Tal. O que o alto? O alto já mobilizou outras formas de convites e sinais que você não percebeu. Aí, às vezes, o alto, em últimas circunstâncias, vai tentando experiências um pouco mais enérgicas, um pouco mais chocantes. Acontece uma enfermidade, acontece um revés, uma coisa assim de sopetão, né? Para uma coletividade, às vezes, surge uma enfermidade coletiva, né? E falou, seguir esse caminho aí sem pensar, sem analisar, vai dar um aviso pior do que se vocês tiverem esse choque para vocês repensarem. Então, o que é isso? É o aviso de que, se seguir por esse caminho, o trem vai descarrilhar. Aquilo leva a uma reflexão. Mas, geralmente, isso vem acompanhado de um choque, de um susto, de alguma coisa assim, ou às vezes de uma tristeza, como foi o caso aqui. Entristeceram-se muito. Com uma tristeza provocada e calculada. Porque, às vezes, essa tristeza, esse choque, eles têm um papel fundamental para nós, espíritos encarnados. Desde que saibamos aproveitar esse estado de tristeza. Desde que saibamos tirar da tristeza aquela que é a sua principal função. Qual que é a principal função da tristeza? De uma decepção? Uma reflexão, né? Um mergulho. Então, eu estou vivendo muito para fora, estou vivendo muito para
certas ilusões, vem uma tristeza. Como é que a gente fica geralmente quando está triste? A gente não fica mais introspectivo? Um dos primeiros sinais da tristeza não é a introspecção. A pessoa está moada, está num canto. O que é isso? Volta para dentro, busca as bases. Cadê? Cadê as bases? Cadê os recursos íntimos? Cadê? Cadê a fé? Cadê o que você está construindo por dentro? Vamos ver como é que está. Porque às vezes você vai levando sem analisar, vem a tristeza, vem o choque, vem a experiência, né, inesperada, e ela é o aviso antes desse caminho que chegaria em condições ainda piores. Eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia trabalhar aqui, e todo esse caminho que a gente fez é para isso, na verdade, é sobre esse papel despertador, educativo da tristeza. E para isso eu me lembro de algumas falas de Paulo, que vão nos inspirar aqui, inclusive uma mensagem, um comentário de Emmanuel a esse respeito. Mas uma primeira é a fala de Paulo em 2 Coríntios 7:10, quando ele fala assim: porque há tristeza segundo o mundo e há tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus opera a salvação. Deixa eu até ler o versículo certinho aqui. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo gera a morte. Então, olha a profundidade psicológica que Paulo já abordava nas suas cartas desde então. Porque ele viveu momentos como esse. Ele viveu essa tristeza que, acolhida com uma perspectiva do transcendente, do divino, foi transformada em salvação, ou seja, em vida nova, em renovação, em aprimoramento. Agora, se eu acolho a experiência difícil e tristeza dentro de uma lógica, dentro de um horizonte somente do mundo, ou seja, onde falta a esperança, onde falta a transcendência, onde falta a espiritualidade, onde falta um sentido maior, onde essa tristeza vai desabar? Na morte. Em que sentido aqui? Primeiro, no sentido espiritual, né? Eu caio num estado de desânimo, de desalento, de estagnação total, que vai desaguar muitas vezes num processo depressivo, entre outras coisas. Às vezes, culminando até em estados somáticos decorrentes disso. Esse faz sentido, porque no próximo versículo de Paulo, ele finaliza: demonstrar de todos os modos que estavas inocentes naquela questão. A tristeza tem essa função até de uma análise consciencial, para ver o quanto que realmente não, eu estou seguro de acordo com esse caminho, é esse mesmo que eu tenho que seguir, ou pera lá, você deu uns reajustes de volta aqui. Arrumar um pecinho aqui, ali, para firmar melhor. Essa continuidade é o versículo 11, né? Isso. Essa continuidade encaixa-se perfeitamente com o nosso estudo de hoje aqui, porque, vendo já o quadro como um todo, o que Jesus está querendo fazer? Gerar essa reflexão em cada um. Para que cada um analisasse: será que eu estou traindo o Senhor em algum aspecto? Não é só uma traição futura. É desde já. Será que o meu caminho, o meu modo de agir, de alguma maneira não está dissonante com o que Ele tem me falado, com o que Ele tem me ensinado? Então, veja como que Jesus, com essa simples fala, ele leva todos a perguntar: porventura sou eu? Ou seja, puxa vida, deixa eu ver se sou eu. Deixa eu ver se sou eu. Deixa eu analisar, para ver se eu estou inocente, ou seja, se a minha consciência, a partir dessa análise, depois dela, me disser: fique tranquilo. Né? Se ela me der esse aval de que eu estou em paz, que eu estou fazendo o meu melhor, ótimo, você está inocente naquela questão. Mas é preciso passar pelo crivo dela, é preciso ouvir a voz dela. Deixa eu ver se eu não estou muito atento com o outro, com o que está falando ali o outro, com o que o outro está fazendo, e esquecendo que talvez possa ser eu o que estou nessa senda. Então, volta-se para esse crivo interno. Então, é muito interessante notar, eu até vou ler o versículo anterior ao que eu li. Então, o Raoni leu o 11, né, eu tinha lido o 10, vamos ao 9, porque eles estão todos relacionados, na verdade. No 9, o Paulo diz assim: agora folgo, né? Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento.
pois fostes contristados segundo Deus. Vamos só contextualizar aqui. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quem leu a primeira epístola de Paulo aos Coríntios viu que Paulo ali, em alguns momentos, é bastante enérgico com a comunidade de Corinto, porque tinha muitos problemas na comunidade de Corinto. Tinha um lá que estava processando um outro no tribunal humano, membro da mesma igreja, membro da mesma comunidade. Tinha outros lá que desprezavam alguns porque não tinham esse ou aquele dom. Tinha outros lá que criavam intrigas porque o outro estava alimentando com um alimento que ele não considerava digno, né? As carnes sacrificadas aos ídolos, e uma série. Tinha partidos dentro da igreja. Então uns diziam, não, nós somos de Cefas. Não, nós somos de Paulo. Não, nós somos de Apolo. Não, nós somos de Jesus. Tinha 4 partidos. E aí Paulo fala, né? Que isso, gente? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Coisa essa de partido, de divisão, que é de Paulo, que é de Apolo. Não tem isso. Então ele foi muito enérgico. E aí a comunidade de Corinto ficou chorosa, né? Ficou arrependida ali, sentiu o peso. Aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios é Paulo meio que consolando eles, né? Tipo assim, não, tá bom, tudo bem. Né? Mas vocês ficaram... por isso que ele diz aqui, eu folgo, ou seja, eu gosto, eu acho bom, né? Não porque vocês estão chorando, mas porque o choro de vocês foi edificante. Porque vocês repensaram o que vocês estavam fazendo. Então, fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Então, a minha energia acabou valendo. Talvez eu tenha até passado um pouquinho, mas valeu a pena, porque, olha aí, o choro de vocês gerou arrependimento. Vocês refletiram, repensaram. Voltaram lá com o cachorrinho com o rabo entre as pernas lá, pedindo que ele seguisse, né, os tutelando, os amparando. E aí ele traz então essa ideia. Fostes contristados segundo Deus, ou seja, o que vocês já haviam recebido de compreensão do Evangelho possibilitou a vocês receber essa tristeza, esse choque, esse inesperado da situação de maneira proveitosa. Vocês não se revoltaram, vocês não acharam ruim comigo, né? Vocês, denotando já algum amadurecimento, denotando que os valores recolhidos de alguma maneira já estavam servindo, vocês acolheram isso segundo Deus, no sentido de melhorar. Vamos identificar onde estão os problemas e vamos fazer melhor. Volta ao que a gente falava lá na passagem do bom samaritano, do vinho e do azeite. O vinho era para esterilizar, mas mais forte, o azeite era para balsamizar, para acalmar a boca. Sim, exatamente. Junta as duas coisas, né? Digamos que a primeira epístola foi o álcool ali na ferida, né? E a segunda epístola de Paulo já é mais o azeite, que vem depois abrandando, né? As feridas que foram esterilizadas ali. Então, essa é a ideia, né? Esse é o conceito que Paulo vai trabalhar em torno da tristeza. De modo que cada um de nós, ao viver experiências assim, deveremos então pensar, qual a natureza da tristeza que eu estou vivendo? Aonde ela está me levando? À morte? Isto é, me revoltei, me desalentei, fiquei ressentido com isso, com aquele, com alguma coisa. Essa é a tristeza que gera morte. Se eu identifiquei ela, façamos um esforço, ainda que hercúleo, de sair logo, tanto antes possível, dessa tristeza. Agora, se ela está me levando à reflexão, se ela está me tornando um pouco mais maduro, mais paciente, bendigamos essas lágrimas. Porque o Emmanuel também tem uma mensagem sobre as lágrimas, em que ele fala da natureza diversa das lágrimas. Existem aquelas que são semelhantes a corrosivos, que nos consomem por dentro, como existem aquelas que são as lágrimas purificadoras, como pérolas de luz, que por nós serão produzidas e que no processo é onde lavar os nossos olhos. Então, se eu estou tendo esse tipo de tristeza, bendigamos, agradeçamos, de joelhos, a oportunidade dessa experiência que muito provavelmente está me privando, está evitando em meus passos lágrimas muito mais amargas adiante, se eu souber viver essa tristeza segundo Deus, a tristeza de agora. Às vezes é uma desilusão ali para não fundar completamente a ilusão.
Às vezes é um coração que parte dentro de uma certa programação e que acaba cumprindo a função de alerta para um indivíduo que estava numa vida de puro materialismo. E se desencarnasse nessa situação, ia ficar anos e anos Exatamente, e no mundo anos. espiritual. Exatamente. Então, percebem a finalidade educativa, às vezes, dessa abordagem um pouco mais direta do alto? E a frase de Jesus senta na mesa, Jesus chega na nossa frente e diz, algum de vocês há de me trair. Né? A gente já fica assim, quase cai para trás, né? Às vezes os espíritos procedem de maneira mais ou menos assim conosco, né? São mais diretos num aviso, num recado. Isso gera um impacto, um choque no primeiro momento, mas que depois será extremamente edificante, se o soubermos acolher segundo Deus, tendo em vista a esperança, tendo em vista a humildade, tendo em vista o anseio de melhoria. Aí opera arrependimento que gera salvação. Interessante o jeito que Jesus colocou, que ele evita que os discípulos um aponte o dedo para o outro, e sim faça auto-reflexão. Exatamente. Ele faz de um jeito que cada um pegue para si a batata quente, né? Cada um pegue para si esse dever de analisar. Como ele fez, é interessante como Jesus faz isso, né? Naquela, para mim, uma das passagens mais belas do Evangelho, pela grandeza da cena, que é a passagem da mulher adúltera. Jesus fala assim, você imagina, gente, todo mundo, o pessoal estava com ânsia de apedrejar, o olho já estava ali, sabe, sangue no olho, já estava aquela ânsia de tacar pedra e também de envolver Jesus no meio, de acabar com os dois uma vez, a mulher adúltera e Jesus. O pessoal estava nesse clima, você imagina a vibração. Só o Cristo para dar conta. Então ele abaixa para estar no mesmo patamar que ela. Então ele fica ali no patamar que ela, no chão, a mulher. Como a chamar a atenção para si, tira dela, vem para mim, olha para mim. E aí, quando ele vê que já está ali, e o pessoal insistindo, aí ele levanta. Toma autoridade moral, ou seja, ergue em sua plena autoridade moral e solta a bomba. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra e desce de novo. Como dizer assim, saí de cena, agora é com vocês. Cada um com a sua batata quente. Cada um com a bomba para si. E aí foi indo, né? Cada um. E aí diz o texto. E aí foram saindo um por um. Os mais velhos primeiro. Ou seja, os mais maduros, os mais experimentados na vida foram saindo. Olha a grandeza psicológica dessa cena, gente. Mesma coisa. Jesus falou, então toma cada um e a bomba para si. Em vez de olhar para ela, em vez de olhar para o companheiro que está aí, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não tem como não pensar em mim, a partir de uma fala dela. Cada um. Então, aqueles indivíduos que estavam na ânsia de matar uma pessoa, ou até mais de uma pessoa, se viram completamente desarmados com aquela simples frase dita da altura moral, daquela altitude, daquela elevação moral que ele possuía. Aqui é algo mais ou menos similar, guardados aí as devidas adaptações, né? Então, aí a gente vê, né, o mestre por excelência, o mestre convidando cada espírito a analisar-se. Mas aproveitando essa questão da tristeza, vamos ler aqui uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, capítulo 153, chamada Contristação. Tem uma muito similar, fica aí como adendo de estudo a posteriori, que está no no livro Caminho, Verdade e Vida, 130, chamada Tristeza. Então, aqui nós vamos ler do Vinha de Luz, comenta o versículo 9, que a gente leu agora há pouco, né? E a do Caminho, Verdade e Vida, 130, comenta o versículo 10, que a gente também leu. Vamos lá, na do Vinha de Luz. O Emmanuel, então, comenta: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo. Diz Emmanuel: quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance um ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre
inevitável e inflexível. Ou seja, quando o alto entende que uma experiência, por mais dolorosa que seja, é útil e necessária, ela virá. Ela virá. É porque o propósito do alto em nos atendendo ou em nos ouvindo as preces não é simplesmente atendê-las. Ipsis literis, tais quais chegam até lá, mas atender ou atendermos conforme as nossas necessidades. Claro, considerando ali também o livre-arbítrio, os anseios nobres que a gente expressa na prece e tudo mais. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Exemplos. Alguém tem algum exemplo na obra espírita, por exemplo? Ou... Não, eu pensei assim, uma pessoa que está tão afundada num vício, que a mente está tão presa, não pensei numa obra específica, que às vezes pode vir choques muito necessários, bem cirúrgicos ali que atua bem no cérebro da pessoa, mas duraria alguns meses de decepções mais duras, mas que pouco a pessoa depois desencarna daqui a alguns anos. Imagina um ambiente onde ela está tão mais fechada ao pensamento da vida está e mais inacessível aos mentores que conseguiriam ali fazer uma mudança de rota, né? Eu pensei mais ou menos nisso. Né? Sim. Esse é um ponto. Um exemplo que a gente poderia pensar talvez de uma obra, o próprio exemplo de Publio Lentulus, né? Toda aquela, que assim, depois que ele escolhe não seguir o Cristo, ali, naquele encontro, ele tem de novo o sonho com o tribunal, não sei se vocês lembram, aquele tribunal que ele vê logo no início do livro, ele vê lá sendo julgado e tal, e tinha uma advogada, um anjo, que intervinha por ele, que era a própria esposa, que ele encarna com ele, que é a Lívia. Depois que ele não escolhe seguir Jesus e tal, e a Lívia parte, na verdade, antes, eu acho que da Lívia partir, ele tem aquele sonho de novo em que os juízes, então, falam. Então, beleza, você escolheu esse caminho. Então, prepara-te, que agora os avisos serão de natureza mais enérgica. Ou seja, você recebeu sinais, a própria enfermidade da filha, da Flávia, já era um sinal de despertamento para ele, foi um caminho de conversão para a esposa, porque a esposa já era cristã antes de conhecer o Cristo. Mas, sobretudo para ele, né, a doença da Flávia, ele reluta, vai seguindo naquele orgulho e tal. Então, ele sonha com o tribunal dizendo, então, prepara-te, Publio. Agora a vida vai conversar com você em outra linguagem. E é interessante, esse tribunal de novo acontecendo, pode ser até um momento de repensar e, quem sabe, conversar de novo, uma chance. A filha ter sido curada já demonstra que alguma coisa, se Jesus é ter, alguma coisa ali. Filho depois é raptado, são mais uma questão também de ele pensar de novo na vida, da fragilidade da vida, quais caminhos que eles estão querendo seguir. Todos avisos. Mas aí já avisos mais enérgicos, mais né? Forte. Como a partir do filho, né? Depois a Lívia. A própria Lívia, que aí foi o aviso maior, digamos assim, né? A Lívia meio que... No momento que eles iam se reconciliar. Exato, ele já estava predispondo-se. A Lívia ali, ela foi ela realmente sacrificou-se pela família, pelo futuro espiritual daqueles corações, né? Ela não mediu esforços para abrir uma senda de renovação para a família. E com isso ela se tornou o grande aviso, o grande chamamento dele, que quebrou ali, pelo menos o mais grosso das barreiras de orgulho que o senador ainda trazia. Que dali por diante ele vai cada vez mais abrindo terreno para o Cristo. Depois desse acontecimento, ele faz a primeira oração dele, quando ele acha lá o camafeuzinho dela, né? Ele vai por baixo de uma árvore lá, naquele desespero contrito, ele faz a primeira oração profunda dele, denotando já uma abertura. Mas aí vem depois ainda a cegueira, né? Todos aqueles processos lá com o André de Joras, o Saúde de Joras. Já tinha tido o rapto, né? Mas depois ainda o
Caim ainda faz o próprio filho cegar o pai, e todos aqueles dramas, e a desencarnação em Pompeia, naqueles moldes também angustiantes. Então, foram os avisos, né? A verdade é um verdadeiro processo educativo. Sim. Perca a consciência e vai evitar as dificuldades que estão no nosso caminho. Sim. A gente sempre volta, eu sempre gosto de citar aquela frase do livro Falando da Terra, que eu acho que é bem ilustrativa, né? De como esse processo da lei divina de ir graduando as suas expressões conforme o endurecimento do ser. Então, o ser já está um pouco mais brando, já está um pouco mais aberto, eu não preciso ser tão enérgico. Agora, o ser ainda está muito resistente, muito fechado, a lei divina, a justiça divina, vai sendo um pouco mais firme. Então, Emmanuel diz lá no prefácio desse livro, a gazela desperta com o canto dos pássaros. A pedra, no entanto, só com as explosões da dinamite. Então, ali é uma gradação, essa ideia de gradação, né? Para uns, basta um chamado ameno, sutil, suave, como de um pássaro, né? Ou seja, um convite do amor, um convite de trabalho, o indivíduo já entende o chamamento e reajusta seus caminhos. Agora, outros, veio convite A, convite B, convite C, não ouviu nenhum convite, começa a vir alerta A, alerta B, alerta C, e ainda não percebeu os alertas. Aí vem o choque A, o choque B, o choque C, até que aquela dureza, aquele orgulho, a cegueira gerada pelo orgulho, venha a ser superada. Isso, né? Esqueci o nome do... Carlos? Então ele tem auxílio o tempo todo ali junto dele. Eu imagino que no final, quando ele vê que o sofrimento que ele infligiu para ela, aí aquilo... Aquilo foi um terremoto. Como a mesma coisa para o Letras, né? Ao fim e ao cabo, a Lívia só foi parar lá por causa daquele silêncio imposto a ela, por causa daquela calúnia. Mas ele era o maior indireta dele. Exato. Lá ainda ele era o responsável, né? E ainda mais em encontrá-la com o perdão nos lábios daquela forma, né? Com aquele mesmo amor intocado, apesar de tudo aquilo que ela havia sido submetida em decorrência das decisões da dureza dele. Então, aquilo é um terremoto para o espírito. E a festa de sacrifício foi meio que, de certa forma, de relacionadores também. Sim, lá da Lívia, sim. Ele estava lá lá em cima do pessoal, né? nos postos de homenagem. Né? Então, voltando aqui, em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram. À maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Então, olha que coisa. Muitas vezes, quando existem lágrimas nos lares terrestres, há expressões de júbilos nos lares celestiais. Por quê? Porque, geralmente, quem está caindo está sorrindo, está rindo, e quem está firme numa proposta de amadurecimento, ou quem está realmente voltando-se para si, está com uma lágrima a escorrer pela face. Quem está caindo, geralmente está sorrindo, diz a mão. Então, por isso que também, às vezes, enquanto há muitos sorrisos de euforia nos lares terrestres, há angústia nos lares celestes. Popular, né? Que escreve certo, certo. Falta-nos visão e compreensão para ver, né? Essa escrita perfeita divina dentro do que nós julgamos torto ou desviado. A gente fala torto porque a gente entende. A gente está. Exatamente. A gente está embaixo do rio, né? Não vendo o rio de cima. A gente não consegue ver onde aquilo estava indo e onde vai passar aí a partir daquela mudança de volta da tristeza, né? Reflexiva. Então, essa ideia aqui é a poda, né? Quando se tem a poda, a árvore sente aquilo no primeiro momento, mas depois ela volta com muito mais fecundidade naquele galho, naquele ramo.
Assim, muitas das vezes na nossa vida, a gente vive a poda, aquela coisa dolorosa, aquela sensação de perda e tal, mas daqui a pouco, quando a gente menos espera, se a gente busca essa tristeza com Deus, ou seja, se a gente não deixa ela vencer a gente, mas pelo contrário, se a gente vai com esperança, com paciência e perseverança seguindo e tal, daqui a pouco a gente se vê cheio de flores e frutos, justamente naquele ramo que outrora havia sido podado e cortado, que é o mecanismo da providência. Diga lá, Thelminha. Arthur, acredito que um exemplo maravilhoso para esse texto, para esse contexto, é o bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. É esse choro do arrependimento que a pessoa está buscando a própria elevação. É esse arrependimento mesmo, cai em si, vê que fez coisa errada, realmente, entre aspas, né, claro, traiu Cristo, porque ele já entendeu, mesmo assim não conseguiu fazer. É o que o Paulo fala, né? Acho que na carta aos Romanos, acho que foi isso, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Acho que é mais ou menos isso, né? A hora que se arrepende, ele chora, bem-aventurados, aqueles que saem na batalha, né, para poder recuperar o erro e pegar o caminho correto, né? Exatamente, querida. Aliás, tem um capítulo muito bom, né, do livro Boa Nova, que é o capítulo 11, Sermão do Monte, em que o Humberto Campos nos conta os bastidores do Sermão do Monte, e a ênfase ali é sobretudo nesses, né, nos aflitos bem-aventurados. Jesus vai dizer ali que eles são os que já romperam as cadeias de ilusão em relação ao mundo e que agora voltam-se para a esperança nas coisas divinas. E aí, até falando disso, né, dessas dores providenciais, evitando dores maiores mais adiante, ele diz lá em determinado momento: o leito de dor, a incompreensão dos mais amados, a exclusão de todas as facilidades, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Luzes que Deus acende na noite sombria da ilusão, da inconsciência, do vício. E é fácil verificar isso com uma situação difícil, nos ensina muito mais do que as venturosas que ele faz. Porque o sofrimento, de uma certa forma, leva à tomada de consciência, a busca da causa. E nessa busca a gente tem a oportunidade de viver. Sim. Por isso que, trazendo para uma questão aí da modernidade, é muito delicado, né, a questão da eutanásia, né, que tem sido cada vez mais normalizada, por exemplo, lá em países da Europa. Eu vi que essa semana na Suíça, né, essa semana mesmo, um brasileiro partiu por eutanásia lá, porque na ausência dessa visão mais ampla da vida, da espiritualidade, não se vê a função desse sofrimento, ou desse período mais difícil numa reta final, que dizem-nos os espíritos, às vezes é extremamente útil para o espírito do lado de lá, evitando muito mais tempo de perturbação, vínculo com a matéria, às vezes retifica muitas coisas num período como esse, né, em que o indivíduo fica ali acamado por alguns anos antes de desencarnar. Quantos e quantos casos nós não conhecemos, pessoas próximas, conhecidas, né, em que famílias, por exemplo, retificaram certas coisas, conversaram, ressentimentos foram superados, o perdão foi concedido nesses anos ali finais de um pai, de uma mãe, de um parente conhecido, que congrega em torno de si a família que às vezes estava muito dispersa, estava muito separada. E aí, aquele momento induz, impele alguma coisa assim, que é benéfico tanto para o que está ali para partir, como para os que ficam. Eu me lembro, não sei se é nos Mensageiros ou no Missionários da Luz, o André conversa com um time lá, uma equipe no mundo espiritual, cujo objetivo era trabalhar justamente com os moribundos, com essas pessoas que estão preparando-se para se desencarnar, mas às vezes demora algum tempo. E eles elencam ali a utilidade, os benefícios disso, embora quem veja de fora pareça só a dor e tudo mais, mas também a utilidade, né, para o espírito.
No Sexo e Destino, né? Sexo e Uma das maiores Destino. transformações aqui que a gente vê no André Luiz ali, que é surpreendente. Sim. Como é que ele pai se transforma, porque ele tem a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, está em contato direto com a filha. O Cláudio. O Cláudio, e tem até aquele momento lá da oração, do perdão dela, que isso Mexer a mãozinha. vai mexer a mãozinha, exatamente. Você perdoa, né? Dá um sinal. O espírito até faz um esforço de mexer a mãozinha dela, porque foi um marco muito importante. E realmente é uma das transformações mais interessantes da obra espírita, assim, da literatura que a gente conhece, porque o Cláudio, ele era assim, aquele de onde você menos esperaria essa transformação, né? Um indivíduo cheio de vícios morais, físicos, né? Tinha lá o vício do alcoolismo, questão da sexualidade perturbada, desequilibrada, o casamento também todo atrapalhado. Ligação com os dois obsessores. Os obsessores. Esse é um caso realmente extremamente difícil. E dali, de um pântano, surge um lírio, uma flor muito bonita de transformação. Tanto que ele desencarna em condições tão boas que ele logo já pede para voltar como trabalhador e ele recebe autorização de estar junto à família que foi encarnada como trabalhador. Ele desencarnou muito bem, mesmo com os excessos e os equívocos que ele cometeu durante a encarnação. Diga, Edith. É só uma observação nesse romance, né, do Sexo e Destino, e a transformação do Cláudio, ele aconteceu simultaneamente à transformação da filha, que ele descobre como filha, já nas condições extremas no hospital, e ao mesmo tempo da outra filha. E com a transformação dele, recupera a relação com o pai, que se estreita e a retidão de comportamento se retoma. Quer dizer, o alcance da transformação com aquela extensão daquela vida, naquela situação extrema, como diz André Luiz, as pessoas passavam no quarto e se questionavam por que se dava condições daquela vida continuar existindo naquelas condições, né, de sofrimento, quando já se sabia que não iria resistir, não tinha mais volta. No entanto, todo um complexo espiritual girava em torno. Então, esse romance é transformador mesmo. Exatamente, né? Então, uma ótima lembrança, e isso que a Edith mencionou, né? Do vácuo que eu crio atrativo para outras vidas, né? Uma vida que sai do estado em que ele estava para o que ele conseguiu construir com muito sacrifício, né? Ele tomou, digamos, muita pedrada, muita humilhação, mas ele foi perseverante. E isso criou um embalo, um impulso para outros corações ali ao redor. Né? Então, é muito bonito ver uma família, digamos, ordinária, comum, cheia de problemas e de vícios, como que uma alma que se ergue ali a partir de uma experiência dolorosa como essa, acaba gerando um impulso de progresso em toda a família. Então, só para concluir aqui, todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Então, a gente trouxe essa mensagem para meditarmos nessa atuação previdente de Deus, por meio de experiências um pouco mais chocantes, um pouco mais impactantes, evitando que a gente siga numa tendência, num caminho, num curso de rio, cujo desfecho fatalmente seria uma situação imensamente pior e mais difícil de retificar depois. Então, se o Cláudio desencarna naquelas condições, logo após o acidente ali da filha, a situação dele no espiritual seria extremamente complicada, não só pelos obsessores que ele já tinha, pelos vícios que ele nutria, pelo ato que ele cometeu em relação à filha. Então, aquilo seria extremamente complexo. Agora,
despertando, labutando, ele desencarnou em condições relativamente até muito boas, não teve tanta perturbação, até melhor do que outros que estavam no estado, digamos, mais morno, ali, mais intermediário, e já do lado de lá, logo já quis seguir no trabalho, denotando uma consciência realmente já bem mais madura, isso em alguns anos de vida. Então evitou aí o curso do rio estava apontando lá para um buraco mesmo, né? De repente, aquele curso foi ajustado por uma experiência dessa mais impactante e desagou uma coisa muito mais bonita, né? Muito mais interessante. Então, beleza? Essa parte aqui do entristeceram-se é como se Jesus quisesse de fato criar isso, esse cenário de puxa vida, né? De reflexão, de introspecção, de incômodo, para ocasionar o que vem logo após isso. Ó. Começaram cada um, que é o que o Tiago já falou. Ele lança isso agora, essa reflexão, esse voltar-se sobre si, cada um. Para que cada um, então, pudesse analisar qual o curso do rio que vinha percorrendo. Qual a direção do caminho que vinha trilhando. E aí surge a pergunta, que é a pergunta, acho que chave, né, do nosso estudo de hoje. Porventura sou eu, Senhor? Essa é uma pergunta simbólica, né? De certo modo o Mohamed até já tratou dela. No fim das contas, o que ela significa? É essencial, é tomar a verdade, né? Então não é só a pergunta ali dos discípulos naquela mesa para Jesus, né? Jesus dá essa resposta cabal, fulano ou ciclano. Trazendo isso para um plano eterno, quando a gente vai analisar a nós mesmos, refletir sobre nós próprios, o que nós estamos tentando fazer? Um esforço de autoconhecimento e de sublimação. O que nós estamos tentando fazer? Eu estou tentando analisar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo à luz de uma referência. De um referencial que me foi dado. Então, porventura sou eu, Senhor. Quem que representa o Senhor dentro de mim? Consciência. Uma consciência cada vez mais esclarecida pelos ensinos do próprio Mestre. Então é como se eu voltasse para mim mesmo e perante a minha consciência dissesse: consciência, você me acusa em alguma das coisas que eu estou fazendo. Porventura aqui em alguma das coisas, Senhor, eu não estou de conformidade com o que é esperado. Isso é estudar, isso é conhecer, isso é analisar. É voltar para a consciência, o Senhor da alma, e perguntar: porventura, Senhor, em alguma coisa aqui você não está me dando aval? Em alguma coisa você me reprova? Não é exatamente isso que Santo Agostinho diz no seu estudo sobre o conhecimento nosso, o conhecimento pessoal, lá na questão 919? Item A. Então, diante da referência, que é a consciência, eu vou projetar essa luz agora sobre atos, escolhas, pensamentos, sentimentos e ver para onde isso aponta. Isso corrobora com isso? Há consonância ou, pelo contrário, há contraste? Há desconexão? Isso é o que vai nos, digamos assim, proteger, nos precaver de seguirmos em rotas de colisão ou em rotas de queda. É interessante como o Thiago falou, né, de analisar cada um dos momentos. E mesmo se tiver o meio ok, se tiver muito detalhezinho ali, que é uma frase tão forte dessa de Jesus, chamada tão forte a você, alguma coisinha dá para revistar. O que já estava bom, fica melhor ainda, né? Exatamente. Esse benefício também, né? Você retifica o que está equivocado e aprimora o que já é uma virtude, um valor incipiente. Você vai analisando cada questão. Isso aqui é muito importante, né, gente? Porque é o movimento mais fundamental da vida. O voltar sobre si, porque
analisando a história, ou esse fato, ao longo da história cristã, quantos não conseguiram voltar-se para si na análise e ficaram olhando para o Judas? Fala isso aí igual Estevão, né? O Pedro conversando com Paulo, com Saulo, né? Muitos ainda dos apóstolos até hoje ainda ficam malhando o Judas ali. Mas eu acredito que tem algo a mais, né? O Pedro falando com Saulo. Acho que tem algo a mais ali que a gente precisa considerar, né? Ou seja, muitos de nós, ao longo dos séculos, olhamos para o Judas como a resposta a essa pergunta, mas não para nós. Porventura sou eu, não é o Judas. Então, uma situação difícil está vivendo. Porventura sou eu, Senhor, que tem alguma parcela de causa? Não, é o fulano. É o ciclano. Então, a gente volta àquela lição de Jesus, do cisco e da trave. Quem está traindo? Eu que tenho cisco. E o indivíduo está lá com a baita trave no olho, porque não olhou para si. Então, é absolutamente essencial a natureza da questão aqui. Inclusive, é o que o Judas vai falar, né? Como vocês sabem, acho que a gente mencionou na semana passada, tem uma entrevista do Bert Campos com o Judas. Está no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5. E, inclusive, é lá nas adjacências de Jerusalém, onde se deram os fatos. O Bert Campos estava visitando lá, e aí, de repente, o benfeitor que estava com ele, eles veem um indivíduo sentado assim um pouco mais à frente. Você sabe quem que é? Ele, não sei. É o Judas. E aí ele, né, repórter ali, né, curioso e tal, vai conversar com ele. E o Judas explica um pouco do processo e tal, fala da sua redenção já no século XV, teve várias encarnações entre isso, né? Mas no século XV, como a figura de Joana d'Arc, ele encerra a sua redenção, também vendido por algumas moedas, vendida no caso, por algumas moedas, né? Uma vida absolutamente impressionante, quando você concebe que Joana d'Arc tinha, sei lá, menos de 20 anos quando começou tudo, numa época em que, né, imagina a situação ali, a mulher ter aquela ascendência que ela teve, de decidir tantas coisas, de basicamente salvar a França. E só mesmo intervenção do alto para explicar como é que Joana d'Arc conseguiu fazer o que fez, tão jovem, no contexto da época, com tantos poderosos, uma jovem donzela que veio do nada, não tinha nenhum título, nenhum brasão, não tinha nada. Essa mulher comanda um país e consegue dar prosseguimento ali a alguns desígnios do alto e depois entregue, como foi entregue daquela maneira, né? Então, você vê muito da intervenção divina nesse processo redentor, claro, uma mediunidade impressionante, né, que ela tinha. Mas aí ele vem falando disso então e tal, que gosta de revisitar aqueles lugares para lembrar, né, do pretérito, daqueles tempos e tal. Acredito que, eu acho que ele menciona isso aqui, agora já não mais com amargor no coração, porque a alma já quitou-se, né, perante sua própria consciência. Mas aí no finalzinho ele diz, né, para o Humberto Campos, quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo. Porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços e em todos os padrões do ouro amoedado. E aí ele até fala, né? E o Humberto Campos acrescenta aí, os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vender. Muitas vezes nem vergonha sentem, nem o mínimo do escrúpulo moral. Claro que isso se aplica a todos nós, né? Ao longo dos séculos, muitas das vezes tivemos uma situação pior do que a de Judas, mas não voltávamos esse olhar sobre nós em geral, sobre Judas, ou outros que considerávamos os Judas, outros bodes expiatórios para as nossas questões, sem fazer esse movimento de mergulho íntimo, que é o único, de fato, libertador para o espírito. Então, acho que essa pergunta aqui, ela representa
essencialmente esse compromisso mais importante do ser para consigo, um compromisso de consciência, de introspecção e de abrir mão, né, desses processos muito seculares de terceirização que nos comprometem, que nos atravancam a marcha. Porque enquanto eu ficar nesse processo de procurar o Judas lá fora e não analisar na minha conduta o que ainda representa Judas, o que ainda representa desvio, eu estarei aproveitando muito pouco os recursos, as experiências, as próprias convivências que me têm sido ofertadas. Acho que essa é uma ideia bem importante aqui dessa indagação. Pensar também, assim, claro que é um compromisso individual, né? Sim. Mas poderia pensar também no compromisso coletivo, que é um dentro daqueles 12. Então, poderia ter um compromisso de um estar ajudando a cuidar dos outros também. A ideia até seria essa, né? Eu acho que num quadro, num cenário mais ideal, em descoberta de toda a questão, alguém pensar no próprio Judas, né? Alguém pensar em auxiliá-lo, mas ele esteve só naqueles últimos momentos, porque também cada um demandou, né? Nenhum deles ali ficou em conjunto, cada um... assim, na hora que eles precisavam realmente do conjunto, eles parece que ainda não compreendiam o valor disso. Responsabilidades individuais, sim, uma análise individual, mas também contar com esse auxílio coletivo nos momentos das quedas e das outras. Ele não existiu. Uns aos outros. Exatamente. E sobre essa indagação, temos aqui uma mensagem para alimentar aqui as nossas reflexões, que está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 12, chamada Perante Jesus. Também aquela ideia que nós falávamos, né? Porventura sou eu, Senhor. Então eles colocavam diante de Jesus, que no fundo representa a consciência. Então voltar a análise sobre mim mesmo, colocando-me diante da consciência, então indagando-a. E como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um espírito aqui que define a consciência como o guardião da probidade interior. Ela é a guardiã da probidade, o quanto a gente está sendo probo, reto, correto. Então, pergunte-a, converse com ela, com a consciência. É o que nós vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo em algumas mensagens. Diga, Marina. Boa noite, pessoal. A princípio, quando eu li essa pergunta que os discípulos fizeram, né, por acaso sou eu fiquei imaginando se não teria sido uma terceirização mesmo desse questionamento, né, esperando que Jesus respondesse por eles. E você comentou que é quase que uma pergunta retórica por ser interna. E aí eu fiquei pensando assim, um pouco, queria entender um pouco mais, assim, como fazer esse questionamento e como saber que é a consciência mesmo e não outras camadas, não é, que estão respondendo. Ótimo, querida. Foi bom esse gancho que você trouxe, porque o que você disse também vale a ideia da pergunta e terceirização de responsabilidades. Ou seja, o outro vai dizer como eu devo proceder. Porque aí, quando não der certo lá na frente, posso falar, não, mas foi o outro que me disse. E a gente faz isso muitas vezes. Eu estava até ouvindo um relato ontem, aí no caso era uma pessoa com um sacerdote que trazia o relato. Ele fala assim, não, muita gente me procura no Instagram e tal, eu devo fazer isso ou não? É assim que eu faço ou não? E tal. E aí a pessoa, por si mesma, não buscou nenhuma obra, nenhuma oração, nenhuma leitura para tentar obter resposta por ela, que é o certo. Ela quer que o outro penetre no mundo interior dela, conheça todo o contexto da vida dela para dizer, não, o correto de fazer é isso. Isso não é virtude, esse não é o proposta. A pessoa quer uma regra, me diga o que fazer. Só você conhece o seu contexto, só você conhece
os seus horizontes, as suas perspectivas. A gente aponta para aquele que é o referencial. O mestre é quem vai te responder isso, é com quem você deve dialogar. Agora, quando você já deu a isso, quando você já deu a essa busca de horas de estudo, de reflexão, quantos livros você já leu, quando você realmente se empenhou para ter essa resposta? Porque senão eu chego para o outro, jogo lá. E aí, o que eu devo fazer? Mas você mesmo, quantas horas você dedicou a isso? Nada, você quer que o outro te dê a resposta de como fazer. Isso é uma terceirização. É mais ou menos o que a Marina trouxe aqui dessa pergunta de lançar. Então, o padre lá, o sacerdote, falava disso. As pessoas não têm a virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? A virtude de analisar, de olhar, de estudar as consequências do meu ato, qual que é o meu referencial que foi dado? É o Evangelho. Então, vamos ler o Evangelho, vamos ver o que está no Evangelho. Agora, vamos conectar o Evangelho com a minha vida. Eu fiz isso? Se eu já dei horas, se eu já dei um tempo a isso, e ainda assim eu sinto alguma... Beleza, não há problema em conversar com um amigo, pedir alguma opinião, a perspectiva dele e tal. Mas geralmente não é assim que se dá. Eu quero buscar quem eu tenho como referência, que não é Jesus, geralmente, é uma pessoa humana como eu, e quero lançar para ele, ó, nessa situação essa, diga-me o que fazer. Mas o outro alcança 10% do que está dentro de você, do que você ouviu de outro, do que você está vivendo, né? Então, também existe esse aspecto. E aí, conectando com o que você perguntou, está lá a questão 919 de O Livro dos Espíritos, em que Agostinho, ele até é mais amplo ali, né? Mais demorado um pouco na sua resposta, justamente para nos munir com as indicações de como fazer. E, basicamente, o que ele vai orientar vem ao encontro que nós temos aqui. Quanto eu dediquei de oração, quanto eu dediquei de leitura, quanto eu dediquei de horas àquela questão que eu julgo difícil. Porque muitas das vezes, gente, a resposta que a gente espera é o fruto. Por hora a gente tem a semente. Então eu preciso pôr a semente no solo, regar, cultivar, adubar, esperar para ter a resposta daqui a um mês. Mas a gente quer o fruto pronto. Alguém vai me dar o fruto pronto. Mas das decisões mais difíceis da vida, eu tenho a semente. E a vida que é justamente que eu saiba cultivá-la para que o fruto então se faça. E eu tenha o resultado, uma decisão que seja um resultado de um cultivo, de horas. Porque ainda que eu me equivoque, aí o Emmanuel tem uma expressão, eu vinha pensando exatamente no carro, na hora de envio. O Emmanuel tem uma expressão que ele fala assim, o erro no clima do acerto já é meio caminho andado. Porque, cara, você deu horas para aquilo, você tentou, você orou, você estudou, e se você errar mesmo ainda assim, é um erro no clima do acerto. É 10% do que o erro no clima da ignorância, no clima do desmazelo. Porque você pode, pelo menos, é legal, olha, eu estava sinceramente convicto que era melhor. Meditei horas, tirei do meu sono para isso, e eu agi depois disso. Você pode alegar perante a sua consciência, o alto entende isso. Eu errei no clima do acerto. Agora, é diferente de você tirar do nada, porque o outro falou, eu não pensei nada naquilo e agi. Então é isso. A semente que vira o fruto da escolha. Claro que existirão sementes que vão demorar, às vezes, 1 ano para você tomar escolha. Outras são questões mais circunstanciais. Mas sempre é um processo de preparação. Isso, até um complemento, assim, para entender a dimensão da importância de sempre alinhar e pensar em Cristo. O vídeo que você passou hoje lá do Chico, tem um momento que eles falam, que o Emmanuel fala para o Chico, olha, Chico, tem coisa assim, se eu falar e você ficar meio em dúvida ainda, se eu falar, se eu fazer isso e você fica meio assim, esquece que eu estou falando e pensa em Cristo, medita sobre ele. Não vai também seguir o que eu estou falando. O mesmo Emmanuel tem essa dimensão psicológica, tem essa dimensão, ele vai ser o Chico, quantos milênios, mas ainda assim, Chico, é coisa sua, né? Isso está no Obreiros da Vida Eterna, naquele diálogo com Asclépios. Ao final, acho que um dos pontos mais importantes daquela conversa do Asclépios, ele fala assim, à medida que o espírito vai entrando nas suas responsabilidades, vai compreendendo que as respostas e orientações no caminho devem ser buscadas com o supremo orientador da Terra. Cada espírito é um mundo por si mesmo, com suas características pessoais, particulares. E só o Senhor tem sabedoria, autoridade suficiente para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Então, no fundo, ele está falando assim, olha,
que ele foi lá, né? Todo mundo queria a resposta, ele deu um versículo para cada um de resposta. Tá aí, vocês querem a resposta? Então, o versículo. Tá aí a semente. Agora, cultiva aí, que vocês vão tirar o fruto da resposta. É isso que ele está falando. O pessoal queria lá, Senhor, nós estamos passando por isso. As prévias, o que a gente faz? Ele abre o evangelho e deu um versículo. Aí todo mundo ficou assim, né? Nossa, e agora? Aí ele, por acréscimo de misericórdia, deu uma breve explicação. Mas no fundo, o que ele está querendo falar? Meu filho, pega a semente do evangelho e traz ela para cultivar. Rega ela todo dia, com suas lágrimas, com a sua oração, com a sua paciência, com as horas que você entregou aquilo. E tenha certeza que o Senhor vai da semente dar o fruto da resposta, da compreensão daquela situação. É isso que ele está falando. Buscar com o supremo orientador da terra as nossas deliberações. É isso. Diga, Marina. E outra coisa que me chamou a atenção, só para concluir, é a questão de que não há julgamento, né? Jesus é com nossa é nós conosco mesmo, né? Então não há julgamento externo, a não ser o nosso, e também nós para com os outros, porque nesse clima de errar acreditando que é o certo, muitas vezes a gente julga as atitudes dos outros, quando a pessoa, né, tem ali o seu caminho, a sua vida, enfim. Então, essa questão do julgamento também me veio que não, né, ele cai por terra, assim. Sim, não conhecemos, né, todas as idiosincrasias, todas as questões que levaram na vida daquela pessoa aquela decisão, aquela deliberação. Né? Isso só mesmo o julgamento interno perante Jesus, ou perante a consciência, é que vai responder. Então, comentando aqui o versículo, Emmanuel diz assim: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Palavras de Vida Eterna, capítulo 12. E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminámo-lo em pensamento. Bem que a Marina comentou. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, aí cada um aqui do versículo, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Então, e eu? Onde eu estou traindo? Porque temos a certeza, nosso atual estágio, não estamos 100% fiéis a Jesus. Há traição em algum nível. Ou seja, há descompromisso, há invigilância em algum grau. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências que ele teve lá, nós temos reiteradas existências, repetido os gestos. Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual. Nos prélios da vaidade do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Então, a gente volta àquela passagem que estudamos aqui, dos vendilhões do templo. Quantas vezes o coração, o santuário, o templo, não foi o local onde nós colocamos ali a mesa de cambistas para negociar com as coisas mais sagradas?
Quantas vezes? Aqui ele cita alguns desses exemplos, né, em que o Cristo já estava de algum modo presente na nossa vida, na nossa consciência, conhecimento do Evangelho, e, no entanto, ainda assim, o trocávamos muito facilmente pelos prémios de vaidade, pelas exigências de prazer. Basta ver a própria história do cristianismo em geral, que é uma demonstração viva e patente disso. Por poderes e status no mundo, nós relegamos a vivência da sua doutrina, do amor, da fraternidade, do perdão, às últimas posições de importância na nossa busca cristã, muitas das vezes. Então, concluindo, ele diz: na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não. Vamos buscar aqueles que já estão conscientes, vamos identificar aqueles que não foram tão conscientes, mas que agora a gente já tem um pouco mais de consciência, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu? Então, ele muda um pouquinho a pergunta, né? Tipo o que Jesus faz na pergunta lá da passagem do bom samaritano: quem é meu próximo? Jesus converte em de quem eu tenho me feito próximo. Então, traz bem para o âmago interno, pessoal, de responsabilidade. Da mesma forma aqui, né? Em vez de uma pergunta só voltada para fora, terceirizando responsabilidades, ou uma atenção exclusiva em quem pode ser o traidor lá fora, uma pergunta que se volte para mim: porventura, Senhor, existirá alguém mais ingrato ante a dimensão de desvios, de imperfeições que ainda eu tenho identificado do que eu? Então, dê-me forças para olhar para isso com coragem, com humildade e fazer diferente, retificar, melhorar. Esse é o espírito, né? Agora, claro, se os discípulos fizeram isso sinceramente ali no ato ou não, nos escapa, muito provavelmente não, ou fariam mais tarde, talvez. Mas fica a reflexão simbólica para nós, né? De que a gente consiga colher essa pergunta aqui com mais maturidade. Não, porventura sou eu, Senhor, no sentido de que alguém me diga o que fazer, ou não, porventura sou eu, Senhor, no sentido de curiosidade, já que não sou eu, então quem que é? Mas porventura sou eu no sentido de realmente trazer isso para um âmbito interno, colocar diante da consciência, diante do Cristo, e pedir: Senhor, me ajuda a ver aqui se tem algum aspecto, quais são os aspectos da minha vida que estão, entre aspas, te traindo. Oi? Em desalinho com essa proposta. Beleza? Mais algum ponto? Eu acho que o que fica... Fica lá para mim. Arthur, se você me permitir, eu gostaria de lembrar, fiquei pensando agora durante o estudo, daquela passagem do Paulo e Estevão, quando Barnabé e Paulo voltam para a Antioquia, e aquela conversa meio dura, né, do Paulo com Pedro sobre a circuncisão, a incircuncisão, né, com gentios, e o Pedro se vê ali assim, numa posição difícil, porque era o Paulo que estava falando, né? Ele sabia, ele reconhecia a integridade moral de tudo lá com o Paulo. Aí ele reflete, no livro ainda Emmanuel coloca que ele imagina, ele lembra da cruz de Jesus, né? Os braços abertos, e ele tem uma postura sensacional, porque se não fosse a postura do Pedro, sabe-se lá como é que nós estaríamos hoje. E o Emmanuel, eu acho sensacional também essa passagem, que ele diz assim: naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo da batalha espiritual, pelas vitórias do Evangelho. Aí, mais lá na frente, porque se ele tivesse reagido contra o Paulo, teria sido meio desastroso. E olha os bastidores do que nós temos hoje, né? Aí o Emmanuel
é maravilha que ele fala assim, a atitude ponderada de Simão Pedro salvará a igreja nascente, considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitar o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. E além do que, né, como estaria hoje a nossa doutrina. Então, é o caminho corretíssimo de Pedro, quer dizer, olha o caminho que Jesus conhecia, né, que ele ia seguir. Naquela hora ali, ele foi humilde, pensou em Jesus, pensou na salvação do evangelho de Jesus, a igreja nascente ali, e tomou a atitude que tomou, né? Sim, né? E principalmente, como você disse, ele trouxe para si, né? Então, em vez de apontar Tiago ou Paulo, ele fala assim, ele levanta-se e diz, peço perdão aos amigos pelo meu equívoco, reconheço a imensidão das minhas imperfeições, mas peço que cada um de nós faça análise aí de si e rogo a Paulo que faça o comentário do Evangelho nesta noite. Então, ele trouxe para si. Então, em vez de ver se, não, é o Tiago que está errando aqui, não, é o Paulo que está sendo excessivo demais. Não. Primeiro ele trouxe para si a questão, pediu que cada um fizesse análise de si e projetou de novo o olhar para o Cristo, para o estudo do Evangelho na noite. Então, realmente uma atitude de quem, diferentemente do Pedro lá da última ceia, pré-negação, de quem amadureceu muito no processo e entendeu essa responsabilidade do acima de tudo, tendo em vista a causa, tendo em vista o Cristo sempre como referência de ação. Então é isso, eu acho que o que fica para nós de reflexão hoje, principalmente é essa questão da tristeza, analisarmos o teor da nossa tristeza, das tristezas que vamos passando pelo caminho, tentar convertê-las sempre na tristeza segundo Deus, aquela em que as lágrimas são adubo, são fertilizante, em que elas de fato lavam, purificam, e não aquelas lágrimas que nos corroem, que nos consomem, que nos levam à revolta e, portanto, à estagnação. E também essa reflexão do compromisso pessoal de voltarmos sobre nós, identificando, antes de ficarmos preocupados com desvios desse ou daquele, identificando os nossos, à luz operante de Jesus, para que então possamos cada vez mais nos retificar no caminho que nos estamos seguindo. É isso, ficamos por aqui hoje, então, agradecendo mais uma vez a todos pela participação, né, pelas contribuições. Se o Senhor nos permitir, na semana que vem estamos aqui de volta, dando sequência no estudo. Um grande abraço para vocês, muita paz.